Olá, planeta estranho. Os antigos edifícios em forma de pirâmide geralmente estão relacionados a mistérios. É que são estruturas enigmáticas que aparecem em todo o mundo, das quais talvez as mais conhecidas sejam as famosas construções encontradas no Egito, no Alto Platô de Giza. Há muitos enigmas relacionados a essas três grandes estruturas, mas um dos mais fascinantes refere-se à existência de uma quarta pirâmide no passado, que teria sido localizado neste mesmo monumental complexo com características únicas. Será que isso é possível? Essa possibilidade surpreendente vem dos textos de um explorador e capitão dinamarquês chamado Frederick Norden, que teve que fazer uma viagem às terras egípcias no ano de 1737, a pedido do então monarca de sua nação. Você quer saber mais? Bem-vindo ao Planeta Estranho, a casa do conhecimento. Foi durante essa viagem que o explorador, ocupado, fez anotações extensas de tudo o que considerava notavelmente preciso e descritivo. Inclusive desenhos, artigos que foram coletados e publicados em uma obra intitulada A Viagem ao Egito e Núbia. Nesses escritos, referências e descrições confiáveis de diferentes elementos aparecem em uma alusão intrigante à existência de uma quarta pirâmide no platô. O seguinte é indicado em um extrato. Há 4 delas, elas merecem a atenção dos curiosos, embora 7 ou 8 possam ser vistas na vizinhança, elas não são nada comparadas às primeiras. As 2 pirâmides mais ao norte são as maiores e têm 150 metros de altura perpendicular. As outras 2 são muito menores, mas têm algumas peculiaridades que as levam a serem examinadas e admiradas. Viagens ao Egito e Núbia. Posteriormente no texto, o autor descreve essa nova pirâmide, afirmando que o topo era diferente, era feita de uma pedra mais escura que o granito comum e que o topo era decorado com um elemento amarelado em forma de cubo. É mencionado da seguinte forma: quanto à quarta pirâmide, está a menos de 30 metros da terceira, não tem cobertura, está fechada e se assemelha às outras, mas sem templo como a primeira. No entanto, tem uma característica que vale a pena mencionar: o topo é coroado por uma única pedra grande, que parece ter servido de pedestal. Viagens ao Egito e Núbia. O que poderia ter sido colocado neste pedestal seria um enigma mais do que se uma quarta pirâmide realmente existisse e, se sim, o que aconteceu com ela. Alguns argumentam que é possível que o explorador tenha sido confundido com aqueles conhecidas como pirâmides de satélite perto do complexo. No entanto, no extrato mencionado, observa-se como o autor mencionou que havia mais pirâmides na área, de modo que se poderia supor que essas construções foram levadas em consideração. Por outro lado, nos escritos, também é mencionada a dureza do material escuro da quarta pirâmide, de modo que seria possível que os dinamarqueses se aproximassem dela e, portanto, evitassem confusão com objetos mais distantes. Essa pirâmide realmente existia? Se realmente estava lá quando o explorador fez sua viagem, o que aconteceu? Foi proposto a esse respeito que talvez em algum momento ela tenha sido destruída para tirar proveito dos materiais. Porém as fundações não foram encontradas. Muitos mistérios cercam as pirâmides de Gizé. Talvez este seja mais um. Olá, planeta estranho. A Península de Kola está localizada no noroeste da parte europeia da Rússia, na região de Murmansk.
É lavado pelos Barentes e Mares Brancos. A área é de cerca de 100 mil metros quadrados. No norte, há vegetação de tundra e taiga. O relevo da Península de Kola é um planalto oco, terraço, montanha. As montanhas da península elevam-se acima do nível do mar em mais de 800 metros. As planícies da Península de Kola são pântanos e inúmeros lagos. Escavações arqueológicas das pirâmides descobertas, que são pelo menos 2 vezes mais antigas que as egípcias, foram retomadas na Península de Kola, e ainda não se sabe quem eles construíram. Pirâmides incríveis e enormes lajes de pedra feitas artificialmente de 9.000 a 40.000 anos atrás, que foram descobertas, são um forte argumento a favor da existência de uma civilização antiga nesses lugares. As pirâmides mais antigas do mundo descobertas na Península de Kola confirmam a existência da lendária Hiperboré. A Península de Kola tornou-se recentemente uma meca para pesquisadores e caçadores de descobertas científicas. Você quer saber mais? Bem-vindo ao Planeta Estranho, a casa do conhecimento. A questão permanece em aberto. Quem poderia ter construído essas estruturas? Pesquisadores e cientistas de várias nacionalidades foram até a Rússia, na esperança de encontrar uma resposta para esse quebra-cabeça. A última tentativa de resolvê-lo foi feita por alguns pesquisadores no ano passado. Os cientistas que conduziram uma expedição científica a esses lugares remotos acreditam que a região pode ter sido o lar ancestral da civilização mais antiga da Terra. Um argumento muito exigente para não aceitar essa hipótese, porque as pirâmides descobertas pelos cientistas e as enormes lajes de pedra datam de 9.000 a 40.000 anos atrás. O famoso cientista Vladimir Demin, em 1997, era membro de uma expedição organizada anterior na Península de Kola. Acredita-se que foi ele quem deu a maior contribuição na busca de uma resposta para o enigma da península. Demin poderia dizer muito sobre o que realmente havia descoberto durante a última expedição, mas, infelizmente, imediatamente após a viagem, o cientista morreu repentinamente. Os arquivos deixados após sua morte foram desmontados com a ajuda de sua viúva e depois que outros cientistas decidiram continuar a busca, uma terceira expedição foi logo organizada. O novo caminho que os pesquisadores tiveram que seguir para as pirâmides era muito mais perigoso do que se pensava anteriormente. Os moradores locais não queriam que os cientistas encontrassem o verdadeiro caminho, referindo-se à terrível punição dos antepassados. O primeiro estudioso a dirigir o novo grupo de cientistas também desapareceu em circunstâncias misteriosas. Outro condutor foi encontrado, pois sem ele era impossível encontrar as pirâmides cobertas de musgo. Para estudar o terreno, os cientistas trouxeram um dispositivo especial, o GPRE, que, como um raio-x, tinha a tarefa de escanear qualquer objeto sólido. Graças a esse dispositivo, os cientistas concluíram que as pirâmides foram feitas pelo homem e não criadas pela natureza. Curiosamente, todas as pirâmides estão claramente posicionadas na direção leste-oeste. Também foi descoberto que as pirâmides foram reconstruídas 3 vezes seguidas pelos antigos, aumentando-as cada vez em altura. Os cientistas estão confiantes de que as pirâmides deveriam agir como um observatório preciso com o qual era possível explorar o céu estrelado. Com a ajuda desses edifícios, os antigos observaram mudanças galácticas e estudaram o espaço profundo. Segundo os pesquisadores, as pirâmides antigas têm uma forma muito semelhante ao Monte Meru, eixo do mundo, mencionado em várias mitologias e textos religiosos. Segundo algumas análises, as pirâmides teriam pelo menos 9.000 anos e isso confirma que a cultura das pirâmides foi transferida do norte para o sul, o que também sugere que a história da Rússia tem suas raízes em tempos muito antigos.